Sejam bem-vindos! Estou de volta para mais um vídeo no canal do Anderson Massolino. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Está uma média de 1 inscrito por dia. Já são mais de 40 inscritos. Então, se você não está inscrito, se inscreva no canal agora. O assunto desse mês é literatura, do livro Hamlet, de William Shakespeare. Esse livro é leitura obrigatória no vestibular da URGS. Então, se você pretende fazer o vestibular no final do ano, esse vídeo irá trazer dicas importantes para você não errar nenhuma questão. Para isso, eu convido aqui o meu grande amigo de infância, Alex Rocha. Muito obrigado pelo convite. De nada. Muito obrigado porque aceito. Sempre às ordens. O Alex Rocha é bacharel em letras na URGS. É uma pessoa que já leu mais de uma vez esse livro de Hamlet. Eu e o Alex já participamos de uma peça na reitoria da URGS sobre Hamlet. Então, a gente vai trazer para vocês aqui o resumo da história, de uma forma bem objetiva. Vamos trazer questões da URGS das provas passadas para você não errar. Alex, para começar, a gente podia falar sobre o autor William Shakespeare. Ele é um autor que escreveu histórias de comédias, tragédias e poesias. É isso? Exato, Anderson. E é um autor, provavelmente o maior autor do mundo, um dos maiores em questão de conhecimento, que ultrapassa seu país, seu idioma. É difícil, muitas vezes, o autor ser conhecido por mais de uma obra. Ele tem inúmeros clássicos, inúmeras frases de impacto. Se tem filmes sobre ele, não só sobre suas obras. E realmente ele fez as mais diversas comédias, tragédias, poesias. A obra dele é muito vasta. Muitas coisas ainda não se conhece, não se tem muita certeza por causa da falta de registros da época. É um autor que nasceu no final do século XVI, nasceu por lá em 1500. Sempre tem essa dúvida sobre a questão exata da data de nascimento. Então ele pega uma época, ele é bem conhecido no período elisabetano, que é onde ele estoura as suas obras. Ele teve companhia de teatro, foi ator, recebeu inúmeras condecorações ainda em vida, o que também era raro um pouco para a época. E essa era elisabetana, era uma época que escrevia romance, né? Mas ele não escreveu. Pois então, o romance, como geralmente se conhece, a história do romance moderno, ele começa a datar de 1600, final do século XVI, início do século XVII, com Don Quixote, que é o grande romance. Shakespeare, ele pega uma fase de transição. Ele começa a escrever antes de ter essa noção do romance moderno, mas quando ainda há esse romance moderno, quando o romance moderno começa a aparecer na Europa, ele ainda está escrevendo, só que ele nunca escreveu um romance. Poderia. Ele já era vivo na época, mas ele nunca escreveu. Alex, Shakespeare, ele criou mais personagens além de Hamlet, né? Exato, Anderson. Hamlet, que é um dos grandes personagens conhecidos dele, mas também, quem não conhece, Romeu e Julieta, Rei Lear, o casal Macbeth. São personagens que são estudados na filosofia, na psicologia, em várias áreas do conhecimento, que eles retratam a psique humana, todas as contradições, toda a profundidade do ser humano, esses personagens possuem. Eu e Alex, a gente decidiu falar um pouco sobre o autor, porque a URGS, ela não pergunta somente sobre a história do livro, ela pergunta de vez em quando sobre o autor. Até no vestibular de 2019, para quem fez, a questão 26,
ela fala o seguinte, eu vou colocar a questão aqui na tela para vocês verem como é que foi a questão que a URGS cobrou. Foi assim: leia as seguintes afirmações sobre William Shakespeare. Assertiva 1. Shakespeare escreveu tragédias, comédias, romances e poemas. Verdadeiro ou falso? Falso, porque ele não escreveu romances. É um parênteses aqui, isso foi uma questão realmente, para um vestibular, uma questão muito pesada. Além de saber a vida do autor, de saber essas minúcias, porque muitas coisas eles chamavam de romance, não. Essa foi uma questão bem difícil, assim, por um detalhezinho. Assertiva 2. Shakespeare foi o principal dramaturgo da era elizabetana, deixando um legado que ultrapassa a cultura inglesa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, com certeza. Ele é maior, ele é mais do que um autor inglês, ele é um autor universal. Assertiva 3. Shakespeare criou personagens que se tornaram exemplos da psique humana, como Hamlet, Rei Lear e o casal Macbeth. Verdadeiro, pois Hamlet provavelmente é o personagem mais complexo da literatura até hoje. Rei Lear, o próprio casal Macbeth, é usado na psicologia, na filosofia, em várias questões a obra de Shakespeare. O famoso ser ou não ser, enfim, muitas coisas são aproveitadas da obra dele em vários campos das ciências. Então, o gabarito dessa questão era a letra D, de Dinamarca. Apenas assertiva 2 e 3 estão corretas. A 1 é falsa porque diz que o Shakespeare escreveu romance e ele não escreveu nenhum romance. Alex, esse livro do Hamlet, ele tem muitos personagens, né? Sim, Hamlet é uma obra muito complexa. Às vezes ela se foca em alguns poucos personagens, mas a participação, até por ser esse estilo de peça de teatro, de tragédia, ele tem vários personagens. Ele tem Cláudio, que é o rei da Dinamarca, o rei, no caso, atual. O Hamlet, que é o personagem principal. Ele é sobrinho do rei Cláudio. Temos Fortinbras, que é o príncipe da Noruega. Horácio, que é amigo de Hamlet. Polônio, camareiro mor. Laertes, que é o filho de Polônio. Voltimando, que é o cortesão. Cornélio, que também é cortesão. Robenkrantz, que é cortesão, assim como Guildenstern. Depois tem Horsrico, aparece um nobre, um padre que não são identificados. Tem os oficiais que aparecem também no início do livro, que é o Bernardo e o Marcelo. Tem o soldado Francisco, o Reinaldo, que é o criado do Polônio. Aparece um capitão, aparece os embaixadores ingleses. Tem 2 atores muito interessantes, mas eles são apenas identificados como os coveiros. Tem a Gertrudes, que é a rainha da Dinamarca, a mãe do Hamlet, e a Ofélia, a filha do Polônio, e o próprio fantasma do pai de Hamlet, que por acaso também é chamado de Hamlet. O fantasma também se chama Hamlet. O fantasma também se chama Hamlet. E isso é uma coisa interessante. Eu, particularmente, quando vou ler tragédias, não só Shakespeare, mas tragédias, peças teatrais em geral, eu sempre escrevo ou imprimo os nomes dos personagens, para não ter que ficar voltando toda hora no início, porque como é feito para o teatro, no teatro é muito visual. Tu vê aquele personagem é o Marcelo, depois ele vai entrar em cena de novo, tu sabe, mas no texto aparece Marcelo, Bernardo, tu tem que imaginar a cena. Então, se tu sabendo que ele é um oficial, que ele é um soldado, isso facilita muito. Com essa lista de personagens, olha só a importância de saber o nome dos personagens que entram na história e o que cada um faz.
O Alex disse que ele costuma anotar o nome dos personagens e o que cada um é. É muito importante fazer isso porque a URGS também cobra os personagens e o que ela faz. Eu vou colocar na tela para vocês a questão 27 de 2019. Ela cobra os personagens e o que cada um faz. Então, a questão 27 diz o seguinte: no bloco superior abaixo estão listados os nomes de algumas personagens da tragédia. No inferior, sua função no drama. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 1. O Cláudio. O Cláudio, O Cláudio era o rei da Dinamarca, ele não está na lista de baixo. Então, ele não entra o Cláudio aqui nos números. O 2 é o Fortinbras. Fortinbras é o príncipe da Noruega. É o príncipe da Noruega. Já é o primeiro item do bloco inferior. Então, já começa com o número 2. Só com isso já cortamos a alternativa A, D e E. Ficamos entre a B e a C. 3. Horácio. Horácio é amigo do Hamlet, é um dos primeiros personagens a aparecer na história. Já é o segundo item do bloco inferior. Então a sequência já fica 2 e 3. Já matamos todas e já descobrimos o gabarito. Mas vamos continuar. 4. Polônio. Polônio é o camareiro mor ou Lorde Camareiro, pai de Laerte e Ofélia. Então Lorde Camareiro é o último item do bloco inferior. E o quinto personagem, que é o que se pergunta, é o Laertes. Laertes, filho de Polônio e irmão de Ofélia. É a penúltimo item do bloco inferior. Então a sequência correta é 2, 3, 5 e 4. Gabarito, alternativa C de Colômbia. Alex, esse livro do Hamlet tem uma coisa interessante. Esse livro ele não está dividido por capítulos e títulos. Ele está dividido por atos e cenas. Como um teatro mesmo, uma peça de teatro. São 5 atos e um total de 20 cenas. Eu queria que tu discorresse um pouco sobre a história do livro, do Hamlet, e também dissesse um pouco da história desse livro, por que ele foi criado, esse livro. Certo, Anderson. Realmente, como tu disse, ele é uma peça teatral, por isso que eu digo que eu sempre pego uma lista dos personagens, porque visualmente é fácil de tu decorar os personagens, mas lendo é sempre bom acompanhar. Ele é dividido em atos e cenas, porque cada ato tem um seu impacto. As cenas geralmente se mudam o cenário, mas por ser dentro do teatro não se muda tanto, assim, não é uma coisa de filme que está numa cidade, depois o teatro tem reduzido essa parte das mudanças. Hamlet é uma tragédia. O nome original, na verdade, todo mundo chama de Hamlet, mas seria A Trágica História de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Eu acho que isso até chega a ser um pouco spoiler. Bem, a trágica história. Hamlet, na verdade, tem várias derivações. Ele é uma, digamos que é mais conhecida, mais aceita, que ele é uma lenda nórdica, que tem a parte do assassinato, de um rei que é assassinado e o filho quer se vingar. E aí Hamlet adaptou essa lenda, botou, digamos, bastante emoção, uma complexidade a mais. Pensamos assim, esse livro é de 1603. É uma época que o mundo está mudando, a cultura está mudando. Exatamente. Está vindo o Renascimento. O Renascimento traz várias mudanças políticas, filosóficas, religiosas, e está ficando um pouco para trás aquela coisa do clássico. Inclusive, no livro, o pai de Hamlet se chama Hamlet. O fantasma é Hamlet. E isso muitos estudiosos veem como uma transição, que acabou a era clássica, a era de ouro, é um Hamlet que está saindo e é um outro que está entrando, um outro mais explosivo, confuso, que é a parte de transição de época sempre é confusa. Falando um pouco do livro em si,
O livro conta a história de Hamlet, a trágica história de Hamlet, o príncipe da Dinamarca, quando o pai dele morre. O pai dele morre, tem os soldados verificando a entrada do castelo e eles, na verdade os oficiais, desculpem, eles veem um fantasma e eles não conseguem comunicar com o fantasma. Esse fantasma é o fantasma do pai de Hamlet. Eles chamam Hamlet, Hamlet vai, consegue dialogar com esse fantasma e esse fantasma quer que seja feita vingança por ele. Digamos que ele aparece para Hamlet e diz: filho, quem fez isso comigo? Eu quero vingança. Mas não é uma vingança por dinheiro, né? Não é essa vingança, como posso dizer, simplesmente me roubou. Não, ele quer uma vingança. Ele foi morto e ele quer uma vingança, certo? Hamlet ouve o que o fantasma diz, começa a agir como louco para descobrir o que aconteceu. Isso é interessante, porque as pessoas realmente acreditam que ele está louco e começam a tratar ele diferente, principalmente Polônio. Polônio, que é o camareiro mor, começa a tratar ele diferente. O rei Cláudio, que foi quem matou o pai de Hamlet e se casou com a mãe de Hamlet. Cláudio era tio do Hamlet, era irmão do pai dele. Matou ele, ficou com o trono e casou com a mãe. Isso deixou Hamlet possesso. Hamlet queria vingança, queria tudo, e o rei Cláudio não queria abafar tudo. Não queria que fosse descoberto, porque ele é o assassino. Bem, adiantando um pouco a história, Hamlet vai, se finge de louco, ele estava interessado na Ofélia, filha do Polônio, e ele começa a desconfiar da Ofélia e corta relações com ela. Diz, vai para um convento, sai, me deixa, eu não te amo. A Ofélia não faz isso. Hamlet, certa deixa ele, tem Polônio escondido atrás da cortina, ele está conversando com a mãe, ele vê um movimento, mata Polônio. Ele chama uma trupe eu estou pincelando as partes principais. Ele chama uma trupe de teatro para encenar uma peça. Nessa peça, um rei envenenado por outra pessoa, só para ver a reação do Cláudio. O Cláudio meio que capta o que Hamlet está entendendo. Ele chama Laertes, que é o filho do Polônio, né, que morreu, para desafiar Hamlet, tenta envenenar Hamlet, põe um veneno na espada, um veneno na bebida, e aí depois acontece uma cena meio trapalhões, assim, porque a mãe do Hamlet bebe a bebida envenenada e morre, o Laertes é atingido pela espada envenenada que eles trocam durante a briga e morre, aí Hamlet vai lá, mata o rei Cláudio e depois ele acaba morrendo também. É um final realmente trágico. Meu Deus. É um final realmente trágico. E quem sobra é o Horácio, que Hamlet diz para o Horácio passar essa história à frente. Acho que a gente pode ver uma questão e depois eu trabalhar, pincelar uns detalhezinhos que eu achei interessante. A URGS, em 2020, esse ano agora, não, esse ano não, ano passado ela cobrou uma questão sobre a parte da história, que diz o seguinte, foi a questão de número 26. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Assinale com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações sobre a peça Hamlet de William Shakespeare. Hamlet é incitado pelo espectro do pai a vingar sua morte e busca descobrir por quem o pai foi assassinado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, exatamente isso. E o Hamlet começa a ter, digamos, toda a certeza quando ele manda encenar a peça de teatro e pede para o amigo ficar observando a reação do rei.
Outra. Rei Cláudio oferece recompensa a quem descobrir o assassino do irmão. Verdadeiro ou falso? Falso. Rei Cláudio é o assassino do irmão. Ele não quer que se descubra isso de jeito nenhum. Então Rei Cláudio é o próprio... É o assassino. O próprio assassino. Outra. Hamlet finge-se de louco como forma de vingar a morte do pai. Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. Era o plano dele desde o início. Outra. Ofélia aceita o conselho de Hamlet e vai para um convento. Verdadeiro ou falso? Falso. Ela não aceita o conselho de Hamlet. Inclusive, ela acaba morrendo. Que é engraçado, porque as pessoas da vida dela meio que se afastam. O pai morre, o irmão vai viajar e o Hamlet meio que abandona ela. Ela fica louca. Ela enlouquece e morre. O que acontece no final do livro, mas? Todo mundo morre. Todo mundo morre. Não, a realeza, Hamlet, o que está disputando com ele, Laertes, filho de Polônio, o rei, a rainha, eles morrem e o Horácio conta o que aconteceu depois para Fortinbras. Fortinbras está chegando, vai assumir o reino. E o Hamlet, ele morre no final. O Hamlet morre. Morre o pai e o... Morre o pai. Por isso que é a trágica história. Por isso que é a trágica história. Nas tragédias, em geral, elas têm 5 atos, dependente do número de capítulos em geral, claro. E no 5º ato é onde realmente acontece a grande reviravolta, onde os maus morrem, onde tudo é solucionado. O 5º ato, digamos, sempre é o mais esperado das tragédias. Isso fica interessante. E rapidamente sobre o livro, é um livro de uma leitura de 4 horas, bem lidas. Em 3 horas e meia se acaba, mas em 4 horas se acaba entendendo toda a história. E é um livro que você lê uma vez, você não erra essas questões sobre o livro. É mesmo. Porque são questões simples. Por mais que leia-se correndo, se sabe que a Ofélia não foi para o convento, se sabe que o rei não vai dar recompensas. Enfim, leiam. É um pouquinho mais demorado que ler um resumo, mas é algo que se lê uma vez, podem confiar, não se erra questões da URGS. Alex, novamente, então, muito obrigado. Eu que agradeço, sempre que precisar. Se você gostou das dicas do Alex, você pode colocar sugestões aí de livros. E se você quiser que o Alex fale sobre algum livro que você leu e tenha gostado, ou que esteja na lista das leituras obrigatórias da URGS para esse ano, você pode pedir que eu marco com meu amigo. O Alex é um amigo meu de infância, há mais de 30 anos. Muito tempo. Muito tempo. Com certeza ele vai aceitar de novo o convite para a gente falar de mais algum livro aí. Tá bom, pessoal? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça, por favor, acabou o vídeo. Aqui embaixo, no lado direito da tela, tem um botão Inscreva-se. Clique nele e vai aparecer inscrito. E do lado esquerdo da tela, tem um botão com um polegar para cima e um para baixo. Dê uma curtida e isso ajuda o YouTube a colocar meus vídeos nas buscas do YouTube. Quando alguém for procurar Hamlet, nosso vídeo aparece na lista daí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Até o mês que vem aqui no canal do Anderson Massolino. Até mais.